Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Amor Sem Fim. Eu sou o pastor Henrique, aqui é a pastora Andréia e é uma alegria ter você aqui conosco. Se você busca uma resposta de Deus, essa palavra é para você. Vou a Jeremias, de capítulo 1. Eu quero ler com você o capítulo 1, rapidinho, para você saber o que nós vamos andar hoje. Então diz assim o capítulo 1 de Jeremias, o versículo 5. Do 5 em diante diz assim, ó: O Senhor Deus me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, olha que coisa linda, eu o escolhi. Eu o separei para que você fosse um profeta para as nações. Então Jeremias disse, Senhor meu Deus, eu não sei falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale às pessoas a quem eu enviar e diga que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E aí o Senhor estendeu a mão e tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou dando a mensagem a você que deve anunciar. Hoje estou dando poder sobre nações, olha que coisa linda, sobre reinos, e poder para arrancar, derrubar, destruir e arrasar, mas para construir e plantar. E o Senhor perguntou, o que você está vendo? E ele disse, um galho de amendoeira. E respondi, e o Senhor disse, você está certo, e eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. Amém? Aí vai lá no 17 agora. Diz assim, Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois do contrário eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você, mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar esta gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze, e eles não derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Aleluia. Amém ou não amém? Por esse texto nós temos que aplaudir a Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, que texto maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Se assente em nome de Jesus, gente. Que resposta maravilhosa o Senhor deu a mim nessa segunda-feira de manhã. Ao domingo nós fizemos o culto aqui, oramos e levantamos um propósito, algumas pessoas. E a segunda-feira de manhã eu levantei 6 horas. E ao sentar para falar com Deus, para ter esse tempo de comunhão com Deus, e eu disse assim, Deus me dá resposta sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre aquilo que nós estamos vivenciando. E o Senhor usou a palavra de Jeremias para falar comigo. Então, nesta manhã eu ministro daquilo que eu mesmo recebi do Senhor, porque o impacto para cada um de nós, né, é em áreas que nós estamos precisando. Então eu fico muito feliz quando o Senhor fala assim direto ao meu coração. E eu quero que essa manhã não seja diferente com você. A grande verdade é que nós, como seres humanos, somos humanos. E tem algumas perguntas, Sivaldo, que nós fazemos como seres humanos em alguns momentos da nossa vida. Quais são essas perguntas, pastor? São daquelas do tipo assim, quem sou eu? Não é? Por que eu estou aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? Será que Deus tem algo comigo? Será que Deus tem um propósito, Gustavo, na minha vida?
Será que eu tenho algo para realizar nesta terra, diante desse mundo que Deus vai colocar na minha mão? Esta sempre foi a minha pergunta, desde muito jovem. E Jeremias viveu esse conflito, e eu me vi em Jeremias um jovem inseguro, um jovem improvável, um jovem que chegou a dizer para Deus, nós vamos declarar aqui, né? Ele declarou para Deus as suas dúvidas, as suas inseguranças e as suas limitações, porque nós somos seres humanos, nós somos seres limitados, nós somos seres inseguros, somos ou não somos? E Deus quebra esse silêncio de Jeremias, lá no versículo 5, já dizendo para ele: olha, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu o conheci. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: olha, antes de você se formar no ventre da sua mãe, Deus já tinha propósitos sobre a sua vida. Você já parou que parece uma coisa sem cabimento? Mas aqui Jeremias está recebendo de Deus a parte de onisciência de Deus, porque ele sabe todas as coisas. E outros homens, como Davi, por exemplo, lá no livro de Salmo de 139, do 1 ao 5 e o verso 16, ele vai relatar numa das suas orações, a que eu acho mais linda, ele fala: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Tu, Senhor, meu Deus, entendes os meus pensamentos, cercas o meu andar, cercas o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, e não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo o conhece. Tu me cercaste por detrás e diante de mim, e pudeste sobre mim a tua mão, e os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E o teu livro, e no teu livro todas as coisas foram escritas, todas a meu respeito e a teu respeito estão escritas no livro do Senhor. E ele fala assim, ó, as quais em continuação foram formadas, quando eu ainda delas não havia sido escritas ou vivenciadas. Gente, isso é maravilhoso, isso mostra a grandeza de um Deus para com a minha vida e para com a sua. Então você está sentado aqui hoje, não está sentado em vão. Olha o que Deus diz para nós: você não nasceu de um acaso, você não nasceu por um acaso, mas você nasceu com um propósito. Amém ou não amém? Pastor, mas a minha vida até agora, eu posso olhar para trás e eu não consigo validar nada, pois o Senhor já validou. Amém? E propósito o Senhor tem para cumprir. Então, ou seja, eu fico, quando eu olho para Jeremias, nesse momento aqui, nós vamos aprender algumas lições com ele, mas quando eu olho para Jeremias, nesse momento aqui, Deus não está chamando, na verdade, uma pessoa pronta e preparada. Deus não está chamando uma pessoa que está pronta e preparada para exercer o que Deus gostaria que ele exercesse, mas Deus está chamando uma pessoa que ele vai capacitar no decorrer da sua história, uma pessoa que vai depender dele no caminhar da sua história e que vai depender da autoridade de Deus para exercer aquilo que Deus colocar na sua vida como propósito. Amém? E algumas lições nós vamos aprender aqui nesse primeiro capítulo. Olha só, a primeira lição que eu aprendo é que Deus nos conhece antes de nós mesmos. O versículo 5 diz: antes que te formasse, eu te conheci. Então Deus revela algo profundo aqui na vida de Jeremias. Antes da formação de Jeremias, antes da minha formação, antes da sua formação, já havia uma eleição, gente. Você e eu não somos um acaso. Deus diz assim: Henrique, você não é um acaso. Antes da sua vida já existia um propósito sobre você. Antes de você vivenciar essa vida que você tem vivenciado, eu já tinha propósito sobre você. Então você, nesta manhã, assim como Jeremias, não se candidatou, mas Deus o chamou. Amém? Deus nos chamou para vivermos
nele coisas que o mundo ainda não consegue enxergar e não consegue viver. Jeremias não sabia, eu e você não sabemos do futuro, do amanhã, mas Deus já conhece, Deus já está lá, Deus já sabe. Deus já sabe que a sua família será restaurada, que a sua vida será restaurada, que você será diferente, que você será um homem e uma mulher abençoado. Por quê? Porque Ele já está lá. Ele já nos elegeu nele. Então, ou seja, a primeira coisa que eu aprendo, a primeira lição é essa: Deus nos conhece antes de nós mesmos nos conhecer. Mesmo sem saber, amém? Nós somos resposta de Deus para esse mundo que está perdido. Esse aí e eu somos resposta. E você olha e fala assim como Jeremias: mas eu, Senhor, porque a segunda coisa que eu aprendo com Jeremias, a segunda lição que eu aprendo, é que quando Deus tem um propósito, tem uma chamada para mim e para você, esse propósito e essa chamada vem antes da capacidade. Porque eu conheço algumas pessoas que falam assim: não, eu preciso me tornar capaz para exercer aquilo que Deus tem para mim. E a grande verdade é que aqui no verso 6, Jeremias responde ao Senhor: Senhor, eu não sei falar, eu ainda sou muito jovem. Em outras palavras, eu ainda sou uma criança. Deus estava chamando Jeremias, e assim como Jeremias, outros como Moisés, né, deram esse tipo de desculpa para Deus, né? É uma desculpa, e Deus, basicamente, Ele está dizendo para Deus assim: ó, Deus, o Senhor escolheu a pessoa errada. Não é assim comigo e com você, quando Deus nos chama para exercer algo e para fazer algo diante dEle? A primeira coisa que falamos sim e pensamos é: Deus, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. E eu estou falando porque quando o Senhor falou ao meu coração a respeito do propósito que Ele tinha com a igreja, com o povo, a primeira coisa que eu disse foi essa: Deus, eu acho que o Senhor está escolhendo a pessoa errada. Porque a pessoa que o Senhor está escolhendo não é uma pessoa que é capacitada. E a grande verdade é que Jeremias apresenta a sua limitação, assim como eu e você apresentamos as nossas limitações. Mas todo o chamado de Cristo, meu irmão, todo o chamado de Cristo vai confrontar as suas inseguranças. Todo o chamado de Cristo vai confrontar as suas inseguranças. Para tudo, quando Deus te apresentar, você vai olhar para dentro de si mesmo e você vai se achar incapaz. Não tem, é isso. E nós vamos dizer a Deus: eu não sei falar, eu não estou preparado, eu não tenho experiência. Mas Deus não se baseia nas suas desculpas, meu irmão, ainda bem. Deus não se baseia nas suas desculpas. Deus não se baseia nas minhas desculpas. Porque as nossas desculpas estão baseadas nas nossas inseguranças. Quantas inseguranças eu e você temos a respeito daquilo que estamos vivendo? Mas Deus nunca vai consultar as nossas limitações. Deus nunca vai olhar para as nossas limitações, mas Ele nunca vai olhar para aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele não olha ali o seu currículo para ver se você é capaz. Como você vai fazer uma entrevista para um emprego, você pega o seu currículo e envia para eles, e aí a empresa olha o currículo e fala assim: não, esse me serve. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Você pode olhar para o seu currículo e dizer assim: eu não valho a pena. Mas Deus olha para esse currículo e fala assim: é o endereço correto, é o endereço certo, eu tenho um chamado para esse, mesmo que ele não ache que não é capaz, ele precisa entender que não é sobre ele, é sobre mim. E é isso, gente. A terceira lição que eu aprendo com Jeremias é que Deus sempre, quando Ele nos elegeu, quando Ele nos quis, Ele gosta de enfatizar a sua presença. Terceira coisa, é que Ele nunca deixará eu e você sozinho. Então, ou seja, Jeremias disse: não digas, eu sou uma criança. Porque todos a quem eu tiver que enviar, eu vou enviar. Eu vou enviar. E ele continua: não temas, no verso 7 e 8, ele: não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, não temas, o Senhor é contigo.
Eu estou aqui e o Senhor é comigo. A presença de Deus é garantida. Deus não promete, é isso que eu acho maravilhoso. Deus não promete. Ele disse para mim naquela manhã de segunda: Henrique, eu não prometo facilidade, mas eu prometo segurança. Eu não prometo para você que vai ser fácil, mas eu prometo companhia. Você não vai estar sozinho. Jeremias não venceria pelo talento dele. Eu e você não vencemos pelo nosso talento, mas nós vencemos, sabe por quê? Por causa da presença. Essa presença que estava domingo passado aqui, mas essa presença que está nesse domingo aqui, que a gente consegue sentir a presença do Espírito fluindo, é essa presença que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher. É essa presença que quando você sair daqui, você vai para a sua casa, você inunda a sua casa, porque a presença dele estará com você, e você aonde pisar, a presença inundará o lugar que você estiver. Por quê? Porque ele não garante a capacidade, mas ele garante a presença. Deus está com você, e quando Deus está com você, aquilo que você julga impossível, não existe. Porque Deus é o Deus do impossível. Bianca, Deus é o Deus do impossível. Nós estamos aqui, Ele está fazendo a cirurgia que precisa ser feita. Nós estamos aqui, Ele está operando lá no nosso lar, na vida de quem precisa ser operado. Nós estamos aqui, Ele está lá na nossa casa operando e fazendo os milagres que precisam ser feitos naquele lugar, para que quando nós cheguemos lá, de volta, as coisas já tenham ocorrido, porque a presença do Senhor que está em mim, também está lá, com aquele que precisa. Então ele diz para Jeremias, ele diz para mim em segunda: aprenda uma lição, a minha presença será confirmada todos os dias sobre você. Outra lição que eu aprendo está no verso 9, ele estendeu o Senhor a sua mão e tocou a sua boca. O que Deus estava querendo dizer para ele? Eu é que capacito. Você pode treinar, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer curso, você pode fazer oratória, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas é eu que capacito. É eu que dou, eu que derramo da graça, é eu que derramo do dom. E estendeu o Senhor a mão e tocou na boca de quem? De Jeremias. Antes de Jeremias falar, antes de Jeremias dizer, Deus o toca. Isso significa que Deus, quando nos chama, Ele nos capacita. Deus te chamou para esse lugar? Pode deixar que Ele vai capacitar. Deus te chamou para louvar? Pode deixar que Ele vai capacitar. Deus te chamou para ministrar? Pode deixar que Ele vai capacitar. Deus te chamou para evangelizar? Pode deixar que Ele vai te capacitar. É Ele que coloca as palavras, é Ele que coloca o do seu Espírito em nós, e é Ele que nos dá sabedoria e discernimento. Então, ou seja, quando Deus toca nas nossas vidas, Osiane, ninguém nos invalida. Quando Deus toca na sua vida, ninguém vai invalidar. E Ele estava fazendo isso com Jeremias. Ele disse: Jeremias, você não precisa saber tudo, você precisa ser tocado por mim. Você não precisa saber tudo, irmão, você só precisa deixar Deus te tocar. Sabe, você só precisa deixar Deus tocar em você, e quando Deus tocar em você, o extraordinário vai acontecer. Outra lição está no verso 10, e para mim é a mais... a 10 e a 12 são as lições mais poderosas que eu fui tocado pelo Senhor. No 10 diz assim, eu ponho neste dia, ponho-te neste dia sobre as nações. Olha o que Deus faz. Gente, tem uma brincadeira que o pessoal fala assim, né? Os músicos falam assim: eu era só um simples baterista, né? Tem uma brincadeira que eles falam assim, né? Eu era só um simples baterista. Né? Judiação, né? Como se, mas não tem nada do que você faça para o Senhor que seja diminuído, que seja menosprezado. Não tem nada. Sabe, eu vejo assim a igreja do Senhor criando algumas qualificações para quem ministra louvor, para quem prega, para quem toca. Não, mas eu lá na igreja, eu sou o ministro. Mas e aquele que limpa? Mas aquele que vai lá dentro dos banheiros e deixa os banheiros ajeitados, aquele que vai lá nos estacionamentos, sabe, e é sobre isso, é sobre cuidar da casa do Senhor, né Paulo? É chegar aqui, olhar para este lugar e dizer assim: aqui é a nossa casa,
É a filha olhar para nós, né? E chegar assim, mas por que vocês vão lá? E por que vocês limpam aquele lugar? E por que vocês cuidam tanto daquele lugar, se aquele lugar não é de vocês? E ele responde para a filha, não, aquele lugar é nosso, aquele lugar está nos acolhendo, só que aquele lugar não é só nosso, aquele lugar foi o lugar que Deus preparou para que nós estivéssemos lá, sentados, ouvindo a palavra, sendo preparados, sendo alimentados. Por quê? Porque virá o dia que este lugar já não vai mais comportar a mim e a você, esse lugar não vai comportar, porque a presença dele vai estar sempre neste lugar, e quando não comportar mais este lugar, a casa será maior, né? E a presença dele continuará sempre conosco. Por quê? Porque ele tem um propósito em nossas vidas e tem sobre nós a autoridade. O chamado tem propósito e tem autoridade. Por isso ele diz assim, ó, eu te coloquei sobre as nações, Jeremias. Jeremias não era só um jovem, mas Deus estava levantando ele como voz profética no meio daquele povo de Judá, de Israel. Olha que coisa linda, e Deus dá a ele uma missão, gente. Olha a missão que Deus nessa manhã está dando para mim e para você: arrancar, derrubar, destruir, edificar e plantar. Ó, na sua vida tem coisas que você vai ter que arrancar. Hoje é o dia de nós arrancar. Sabe aquelas ervas daninhas? Eu não sou de horta, de plantar, pastor Laércio. Lá na casa, né, de recuperação, com certeza tem um espaço de horta, não tem? Olha, eu posso ir lá, mas não me coloca lá, porque eu não sou. Se for para arrancar, pode me chamar. Arrancar é comigo mesmo. Eu vou lá, tudo que tiver que arrancar, eu vou arrancar. Mas por eu não ter conhecimento, eu vou arrancar coisas, até que é coisa boa, eu vou arrancar, porque eu não conheço. Mas esse arrancar aqui é não de arrancar as coisas boas que estão acontecendo, mas de arrancar as coisas que não fazem mais parte da nossa vida. É o que nós temos aprendido nos nossos GCs. É nós pegarmos aquilo que nos incomoda, a velha natureza, e arrancar. E o Senhor disse assim, ó, eu estou dando poder para vocês arranca fora. E eu estou dando poder para vocês derruba as muralhas, aquilo que é mais forte, derruba, põe no chão, não tenha medo de começar a construir de novo, não tenha medo, derruba. E ele vai mais forte, ele diz, você vai ter que destruir, Jeremias, destrua, não tenha dó, destrua, por quê? Porque aí começa a edificar, aí começa a edificação. Porque daí vai começar a edificação. Aí você vai edificar. E aí se tiver que vai plantar de novo, você planta de novo. É isso, eu estou dando esse poder. Ou seja, o chamado envolve confronto. E esse confronto vai levar a minha vida e a tua vida a reconstruir novamente, se for o caso. Não tenha medo, tem pessoas que têm medo de voltar a reconstruir novamente. Tem pessoas paralisadas em suas vidas, gente. Por quê? Porque elas têm medo, Gustavo, de começar de novo. Eu conheço pastores que eles estão trancafiados em igrejas, grandes catedrais. E eles estão infelizes lá dentro. Porque a presença de Deus às vezes não está mais lá, não tem mais a presença de Deus muitas vezes operando, mas ele não tem coragem de abrir mão de tudo aquilo e recomeçar de novo, e começar do zero de novo. Eu vou falar um negócio para você, esse medo eu tive, e olhei para Deus e disse, Deus, eu não quero. Se eu tiver que sentir este medo, então, ó Deus, me faça vencer sobre isso, porque a tua presença tem que ser mais importante. E aí, se o Senhor está dizendo para Jeremias, o Senhor diz para mim assim, ó, eu vou edificar, eu vou reconstruir. Então Deus tem te levantado, não apenas para você falar, porque é o que tem acontecido em muitos lugares, mas Deus tem levantado a minha vida e a sua vida exatamente para transformar os ambientes que nós vivenciamos. E é sobre isso, gente. Quem tem um chamado de Deus carrega algo sobrenatural sobre a sua vida para destruir as mentiras, mas também para plantar as verdades. Porque não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. E olha que interessante. Por isso que Ele coloca autoridade sobre as nossas vidas. Ele te escolheu, Ele coloca autoridade.
A sexta lição está no versículo 12, e aqui, gente, tem um segredo muito grande, e aqui é o cerne deste capítulo 1, ele fala assim, ó, eu velo pela minha palavra, e eu vou cumprir. Sabe qual foi a minha pergunta às 6 horas da manhã? Deus, será que tudo que eu escutei, o ser humano é muito fraco, gente, nós somos muito limitados. Eu falei, Deus, será que tudo que eu ouvi veio de Ti? Todas as palavras, todas as promessas, tudo que o Senhor disse, Senhor meu Deus, será que eu não me confundi? Será que eu não escutei alguma coisa errada? E Ele diz assim, ó, eu velo pelas minhas palavras e vou cumprir. Olha só, Deus só não responde a Jeremias, mas dá uma visão a Jeremias, porque ele olha para Jeremias e fala assim para ele, Jeremias, o que você vê? E ele diz assim, eu vejo uma amendoeira. E esse versículo ficou me encucando durante a semana. Eu fiquei perguntando, por que Deus, no meio de um levantamento de ânimo, de propósito, de chamado de Jeremias, vai falar com ele, no meio ele coloca uma amendoeira. Na segunda eu não conseguia entender isso, fiquei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até sexta-feira. Eu falei, eu tenho que entender o que Deus falou, por que Ele falou da amendoeira? A questão é que a amendoeira tem algumas curiosidades, e eu falei, então eu vou pesquisar. Eu vou ver para ver se de repente eu consigo encaixar, porque eu não entendi por que Deus, no meio desse capítulo 1, vai perguntar para ele, o que vês? E ele falou assim, eu vejo uma amendoeira. Depois do segundo, ele pergunta, o que vês? Ele fala assim, eu vejo uma panela. Daí na panela, ele explica toda a situação. Você vai ver no capítulo 1, leia lá. Na panela, Deus explica para ele, mas na amendoeira, Deus não explica. Na amendoeira ele não explicou, porque na amendoeira, para se entender, tinha que conhecer algumas curiosidades da amendoeira. E eu fui ver isso e eu entendi, a primeira característica da amendoeira é que ela é uma árvore que floresce, A amendoeira, ela é conhecida rapidamente, porque é a primeira árvore a florescer no inverno antes das outras. Aqui Deus está falando com Jeremias no subliminar. Aqui nós temos que debruçar sobre essa palavra para entender o contexto, por que ele estava falando sobre a amendoeira. Ele estava dizendo assim, Jeremias, olha para a amendoeira, é a primeira árvore a florescer no fim do inverno, antes das outras. Olha a injeção de ânimo que ele está dando, ela floresce quando ainda parece que tudo ao seu redor está morto. Aqui começa a vir a revelação, gente. Aqui começa a vir para mim a revelação, ainda que não pareça que esteja acontecendo, Gustavo, está acontecendo. Ainda que não pareça que o lugar que a gente sonha, deseja, esteja tudo parado, esteja sem nada, já está acontecendo. A amendoeira, Deus, ele traz uma revelação espiritual, ele fala assim, Deus começa a agir quando tudo parece estar parado. Então quando você diz, está acabado, Deus diz assim, não, vai florescer já. Outra característica, ela floresce rapidamente. Ou seja, o florescimento da amendoeira acontece de forma rápida e repentina. Não tem coisa que acontece na nossa vida que parece que, não sei como é que aconteceu, de tão rápido que foi. É sobre isso, ele está dizendo assim, quando Deus decide cumprir algo, Henrique, ele diz assim, ele não precisa de muito tempo. Vem de novo, Deus, com tempo, porque ele sabe que tempo para mim é um problema. Ele vem com tempo, ele diz assim, quando Deus tem que fazer, Ele faz, a pressa é dele e não é minha, a pressa é dele, não é minha. Outra característica, é um sinal de alerta para despertar. Por florescer cedo, a amendoeira funciona como um alerta natural, que a estação está mudando. Olha, Deus estava dizendo para Jeremias, vai mudar a tua estação.
Deus está dizendo nesta manhã, vai mudar a tua estação, vai mudar a nossa estação, Ele está em mudança. Deus está dizendo a Jeremias, eu estou atento, o tempo de agir começou, aquilo que Deus mostra é um sinal daquilo que Ele vai fazer, e as revelações são profundas aqui, gente. Deus está na percepção com Jeremias, Ele pergunta, o que vês? O que vês? Deus queria saber se Jeremias estava enxergando corretamente. Sabe, Deus está perguntando para mim, Henrique, o que é que você vê? E eu estou transferindo isso para você, igreja, o que é que você vê quando você chega neste lugar todos os domingos de manhã? O que é que você vê? Porque antes de Deus usar alguém, Deus ajusta primeiro a visão. Antes de Deus usar alguém, Ele ajusta primeiro a tua visão, porque quem vê certo, profetiza certo. Isso é fantástico, gente. Viste bem é a aprovação de Deus. Deus valida a visão de Jeremias. Isso mostra a intimidade com Deus, e isso gera discernimento. E quando você anda com Deus, a visão sua precisa estar alinhada com a visão de Deus. Este é a questão mais importante para a gente poder chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Deus revela pela sua palavra e Deus vela pela sua palavra. Mas se não aconteceu ainda, não se preocupe, não vamos nos preocupar, porque Deus não é passivo, pelo contrário, Deus ele é ativo, só que Ele atua no tempo dEle. E o tempo dEle não é o meu tempo e não é o seu tempo. No tempo dEle está tudo certinho. No meu tempo está demorando. No meu tempo e no teu tempo, está devagar demais, meu Deus do céu. No nosso tempo não deu nem 3 meses. E eu orei segunda-feira, Senhor, meu Deus, parece que já faz 1 ano. A grande verdade, é que a pressa não é sua, não é minha, a pressa é de Deus. A amendoeira aponta para algo importante. Não é você que precisa acelerar. Não acelere o que Deus tem para você. Não acelere. Não é eu não posso acelerar, porque Deus já está em movimento. Deus já está fazendo. Mas eu não estou vendo, mas Ele está fazendo. Mas eu não estou escutando, mas Ele está fazendo. Eu não estou sentindo, mas Ele está fazendo. Por quê? Porque você pode pensar que Ele não está fazendo, mas Ele está fazendo. Você pode até estar esperando, mas Deus está trabalhando. E isso é maravilhoso. Deus já começou algo na minha vida e na sua vida, e Ele vai realizar por completo. O silêncio de Deus não significa a ausência dEle. Você já fez aquelas orações que parece que é só você que está falando e você não tem um retorno da parte de Deus? Gente, esses dias são os mais difíceis da vida de um cristão, Josi. Hein, irmãos? Eu já orei por semanas e Deus não respondeu nada. Gente, é terrível hoje esses dias. Que você se coloca de joelho diante do Senhor, você já não tem mais nem o que falar. Eu aprendi uma coisa, quando tem esses dias, eu dobro os meus joelhos e eu já falei assim, Senhor, o Senhor já sabe o que eu vou falar mesmo? Então eu só vou ficar aqui quietinho. Eu já cansei, agora eu acho que o Senhor está cansado de me ouvir. Então agora eu vou ficar quietinho, se o Senhor quiser falar, eu estou aqui. E você fica meia hora, 40 minutos, 1 hora, e você levanta do mesmo jeito que você ajoelhou. Alguns pensam, por que eu levantei? Porque eu fui dobrar os meus joelhos. Porque parece que o silêncio significa a ausência. E não. Esses momentos que Ele não te responde, não significa que Ele não está presente. Esses momentos de silêncio não significa que a presença dEle não esteja ali. Deus não esquece as suas promessas. Diga comigo, Deus não esquece as promessas. O que é que Ele te prometeu? Ele vai cumprir. A 7ª lição que eu aprendo
E aqui tem uma explicação profunda do versículo 17. E essa eu acho animadora. Ele diz assim: cinge os teus lombos, levanta e dize quanto tudo eu ordenar a você. Não desanimes diante deles, para que eu não faça você desanimar diante deles. Olha que coisa linda. Gente, olha o que Deus faz. Chega a ser até engraçado. Porque quando nós estamos vivendo esse propósito, que é o caso de Jeremias, quando nós estamos vivendo o processo de Deus, a gente não entende nada, pastor. A gente não consegue entender. Você não entende. Do teu ponto de vista parece que está tudo bagunçado. Eu sempre falo com o André, meu Deus, parece que está tudo bagunçado. Mas do ponto de vista de Deus está tudo certo. Está tudo certinho. E você fala assim, mas não é possível, está tudo certo, eu digo para você. Porque, olha as palavras que ele dá para Jeremias. Eu derrubo, eu destruo, e depois eu reconstruo e edifico. Porque tem coisas que é isso que nós temos que fazer. Tem coisas que nós não temos que empurrar com a barriga. Então o que ele está dizendo aqui? Cinge os teus ombros, prepare-se para a missão, Jeremias. Cinge os teus lombos, Henrique, prepare para a missão. Na cultura da época, cingir os lombos significa ajustar ali a roupa, né? Para poder correr, para poder trabalhar. Você já ajustou os teus lombos aí, irmão? Quando você vai correr de calça jeans? Fala para mim. Aí você não quer correr. Não, não quer. Vou correr, bota uma jeans. É uma jeans que você coloca? Não. Você coloca aqui os corredores. Coloque uma bermuda, né? Coloca uma bermuda certa, um tênis certo, né? A correr de sapato não dá certo. E ele diz assim, cinge os teus lombos, por quê? Porque você tem que se preparar para a missão. Ou seja, Jeremias, pare de hesitar e comece a agir. É o que ele estava dizendo, comece a agir. Senhor, mas aquilo que o Senhor tem para mim, o que é? Enquanto você estiver falando para o Senhor, o que é? E não cingir os seus lombos, não vai acontecer. Nós temos que cingir os nossos lombos. O chamado não é só um sentimento, é um posicionamento. Você tem que se posicionar. Deus está dizendo para Jeremias, se posiciona, meu filho, se posiciona, se prepara, se posiciona. Que é eu que vou capacitar, mas você tem que estar preparado, você tem que estar pronto. Vou falar uma frase bem forte aqui, Deus não unge os acomodados. Ele ativa os disponíveis. Você está disponível nessa manhã? Você está disponível? É quem está disponível. Sabe lá naquela tua empresa, você fala assim, mas ele subiu de cargo, ele ganhou o cargo, ele está ganhando mais, mas ele é pior do que eu. Está julgando, né, benção? Como é que pode? Ele não está acomodado, ele está ativo. De repente ele não tem a tua capacidade, mas ele está ativo, ele se posicionou, ele cingiu os lombos. Olha o que eu aprendo com Jeremias, ele diz assim, levante-se. Ele está dizendo assim, saia da passividade. Deus não negocia com a inércia, gente. Levante-se, toma uma atitude. Levanta, cedo de manhã, penteia o cabelo, escova os dentes, bota uma água de cheiro, toma um banho, se posicione para aquilo que Deus tem preparado para você. Ele disse, Jeremias poderia ter ficado esperando, parado, sem coragem, e ele até tentou, porque ele estava com medo. E é o que eu e você muitas vezes temos. Nós não se posicionamos diante de Deus porque nós temos medo. Eu tive medo, mas a obediência, essa palavra, obediência, não é ausência de medo. Mas a decisão é decisão, apesar do medo. Vocês acham que eu não tenho medo, gente? A minha esposa que sabe o quanto eu tenho medo. Mas a obediência leva você a trilhar coisas que não dependem de você, que dependem de Deus, que não depende da sua capacitação, mas a capacitação vem de Deus. Ele diz assim, e tudo que eu te disser, tudo que eu falar para você, tudo que eu te ordenar, e o que é isso? Fidelidade de mensagem. Fidelidade na mensagem, tudo que eu falar, você vai falar. Aqui está o peso do chamado profético de Jeremias, entendeu? Não falar aquilo que agrade, mas falar aquilo que Deus manda. É muito legal ver alguns pastores aí fora, e eu posso falar porque eu vivenciei isso na pele. Você vai, você escuta umas mensagens, elas parecem que fazem tão bem no teu coração, e fazem mesmo. Por quê? Porque muitas vezes são palavras que fazem com que você se sinta bem,
Mas Deus está dizendo assim, ó, fidelidade é a minha palavra. Minha palavra é confronto. A minha palavra é verdade. A minha palavra traz transformação. A minha palavra traz reconstrução. Então Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias vai falar o que eu te falar, não o que você quer falar. Jeremias, ó, pode ir. Vai confrontar reis, vai confrontar líderes, vai confrontar o povo, porque quem é de Deus não negocia as verdades de Deus. Doa quem doer. Doa quem doer, por quê? Porque quem é representante de Deus, quem representa Deus, não faz adaptação nas suas palavras e na sua mensagem. Por isso que tem palavras que, por exemplo, parece que é tão gostosa, mas tem palavras que parece que a gente chupou um limão azedo, é ou não é? Ele diz assim, ó, não suaviza nada, não suaviza nada. E se você for olhar a biografia de Jeremias, meu Deus do céu, nós estamos no céu. Ele diz, não desanime diante deles, porque se você desanimar diante deles, se você não tiver medo, eu vou fazer que você tenha mais medo do que você já tem hoje. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, coragem diante da pressão. Porque quando Deus te dá algo, vai vir pressão. Às vezes ele fala assim, não, vim para Deus, não sei com quem que eu falei aqui hoje, né, a Cláudia. Meu Deus, pastor do céu, a gente está firme. E quando a gente está firme para melhorar as coisas. Mas parece que a coisa fica pior. Um menino fica doente, o outro menino fica doente. Um menino... Né? Meu Deus, não é para melhorar? É. Mas é que às vezes Deus que gosta de deixar mais do que melhorar. Ele gosta de deixar perfeito. Esse melhorar para Deus não funciona, é perfeito. Ele busca a perfeição, e é isso que ele faz. Então ele diz assim, ó, tenha coragem de expressão, por quê? Não recue por causa das pessoas, não recue por causa dos reis, não recue, não, o maior risco não é a nossa oposição. Você sabia disso, que o maior risco não é a oposição, o maior risco, sabe o que é? É o desânimo, porque daí você está aqui dentro. Nós estamos aqui, Cláudio, todos os domingos, todas as quintas, nós estamos aqui, e daí parece que nada acontece, e aí as oposições vêm. E daí sabe o que acontece? Você desanima. Não está acontecendo nada. Quem falou para você e para mim que não está acontecendo nada? Hoje, Deus está dizendo assim, eu estou fazendo, você não está vendo, mas eu estou fazendo. Eu estou falando com quem tem que falar, eu estou preparando o lugar que tem que preparar, eu estou fazendo, eu estou construindo, eu estou edificando. E daí vai acontecer igual a amendoeira, da noite para o dia vai nascer e bam, bam. E aí, sabe o que é mais lindo? É que essas mensagens estão tudo gravadas lá no YouTube. E aí, sabe o que acontece hoje? Sabe o que eu faço? Eu pego a minha primeira mensagem que eu preguei aqui, e eu escutei essa semana, a primeira, a segunda, eu assisti todos os cultos eu escutei essa semana, todas as palavras, para mim não esquecer nenhuma palavra dita pelo Senhor aqui, porque quando eu estiver vivendo a promessa, eu vou relembrar aquilo lá. Para que não faça te desanimar. Ele diz assim, ó, não seja omisso, porque omissão tem consequência. Nós falamos isso no GC, falar GC, senão André me pega. Nós falamos isso quinta-feira. Se você recuar por medo deles, você estará envergonhado diante deles. Então não seja omisso, em outras palavras Deus estava dizendo para ele, não seja omisso, porque omisso também tem consequência. Então Deus vai te sustentar. Deus vai te sustentar, fique tranquilo que Deus vai te sustentar. Ele está dizendo, esse versículo diz assim, ó, ele é uma chamada de ação para mim e para você. Ele fala assim, prepare-se, levante-se, fale com fidelidade e não recue. Versículo 17 é isso, ó, nota aí, prepare-se, levante-se, fale com fidelidade e não recue. Venha o que vier. Receba telefone, receba afronta, receba acusação, não interessa. Seja igual o Neemias. Eu estou aqui numa construção, numa grande obra, eu não posso parar para te ouvir, desculpa aí, mas eu não posso, estou numa grande missão, desculpa aí, não, tem um povo aqui, não quero saber. Deus me chamou para uma grande obra, Deus me chamou para fazer a diferença, Deus te chamou, e não te chamou para ser aceito, chamou para ser fiel. Isso que é maravilhoso. Outra lição e a última lição, meu Jesus, diz assim, Deus te faz firme e inabalável.
Diga para quem está do seu lado, Deus te faz firme, inabalável. Versículo 18. Esse aqui é maravilhoso. Ele fala assim, ó, porque eis que ponho hoje você como uma cidade fortificada, coluna de ferro e muro de bronze. Ó, se você hoje não sair deste lugar com esta palavra encucada na sua cabeça, eu vou fazer igual a minha mãe fazia comigo. Eu vou ficar ali na porta, eu vou pegar a Bíblia e vou bater na tua cabeça. Minha mãe escutou isso aí uma vez, que a palavra precisava ser encucada junto na cabeça. Minha mãe saiu daquele culto, o Guilherme pegou a Bíblia dela e pã na minha cabeça. Eu achei que ela estava brincando, eu falei, ei, aquela criança quando começa a brincar, né, com a mãe, ela bateu de novo, pã, 3, 4, 5, aí começou a me irritar. Eu falei, não mãe, aí não, você já me deu umas 6 bibradas. Ela falou, se você não escutou o que o pastor falou lá, que a Bíblia precisa ser inculcada na nossa cabeça, pois eu estou inculcando. Ai meu Deus do céu, minha mãe não era bem não, graças a Deus. Deus está dizendo para Jeremias, você é frágil, mas eu vou te tornar inabalável. Eu e você somos frágeis, mas Deus vai nos tornar inabalável. Isso mostra que a força de um chamado não vem da pessoa, vem de Deus. Ele está dizendo assim, ó, cidade fortificada. O que é? Proteção. Ele está dizendo coluna de ferro, ele quer dizer estrutura. Muros de bronze, ele quer dizer resistência. Ele diz, Henrique, eu te forjei, Henrique, eu te fortifiquei, você é cidade fortificada, você é coluna de ferro, você é muro de bronze, você tem proteção, você tem estrutura, você tem resistência, levante essa cabeça. Chamado não vem da pessoa, vem de Deus. Chamado não vem de você, vem de mim. Ah, como Deus tem paciência comigo, com você, né, gente? Ainda bem que a misericórdia dele se estende. Você pode se sentir fraco, porque nós somos seres humanos. Eu não estou dizendo que você não vai se sentir. Vai, eu vou. Mas Deus levanta você forte para suportar as pressões que vão vir pela frente. Deus não nos livra das batalhas, mas Ele fortalece a minha vida e a sua vida para vencê-las. Deus nos levanta. E a pressão não nos derruba, porque é Deus. O ambiente pode ser hostil, e foi para Jeremias hostil, mas Ele tem uma grande obra para a minha vida e para a sua vida, e Ele vai nos estruturar, e quem é estruturado por Deus não se quebra. Sabe o que Deus está fazendo com vocês? Está estruturando vocês, todos os dias daquela comunidade, está estruturando, para você não quebrar. Sabe o que Deus está fazendo todos os domingos aqui? Igreja, eu vou estruturar vocês para não quebrar, porque o que eu tenho está além do pensamento dos olhos seus. Nossa, meu Deus, pastor, o que você enxerga? Meu Deus, gente, eu enxergo um lugar muito grande. E eu vejo pessoas penduradas até nos cabides em parede, assim, ó. Gente, eu quero que você comece a sonhar aquilo que vai além dos seus olhos. Sabe por quê? Porque mesmo eu vendo tudo isso, Deus é muito mais, Bianca. Deus é muito mais. Tudo aquilo que você pensar ou imaginar ainda vai ser pouco perto do que Deus tem para fazer. E o 19, ele fala assim, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu, Senhor, sou contigo. Lutas virão, mas não vão vencer você. O que eu amo em Deus, ele fala assim, é que Ele não esconde a realidade das coisas. Deus não esconde a realidade. Vai ter luta? Vai ter luta. Vai ter sofrimento? Vai ter sofrimento. Vai ter oposição? Vai ter oposição. Vai ter resistência? Vai ter resistência. Mas Ele também dá a promessa. Não vão vencer você, porque eu estou contigo. E às vezes vencer, gente, não é pagar na mesma moeda. Falou para você, você fala. Bateu em você, você bate. Não. Às vezes vencer é ficar calado. Às vezes é tirar o seu time de campo e sair. É pedir ao Senhor que oriente e Ele dá direção. O chamado atrai posição. O chamado atrai oposição. Mas também ativa a proteção divina sobre a minha vida e sobre a sua vida. A guerra pode ser grande, mas a vitória em Deus já está garantida.
Eles podem até se levantar contra você, as pessoas podem se levantar contra você, mas elas não têm autorização de derrubar a mim e nem a você. O diabo chegou e tentou a vida de Jó, e Deus disse assim, pode tocar no que ele tem, mas na alma dele você não toca não, porque a alma dele é minha. Sabe, gente, a ausência de luta não significa que Deus sempre está presente, não. Mas é quando você permanece firme em meio à guerra. É quando você permanece, é quando você está guerreando na tua vida espiritual, sentimental, emocional, financeira. É quando tudo está em guerra e você continua firme, crendo, porque Deus está ali. O ataque pode ser forte, mas a proteção de Deus é muito mais forte. É sobre isso. Eles podem lutar contra mim, contra você, mas não vão vencer porque Deus nos sustenta. E aqui eu encerro agora, dizendo 3 verdades que Jeremias carregou e que eu e você precisamos carregar. A primeira é, Deus vela pela sua palavra. Esse é o resumo de tudo que nós falamos aqui. Primeiro, Deus vela pela sua palavra. Quer gravar? Diga comigo, Deus vela pela sua palavra. Essa pessoa que está aí do seu lado precisa entender isso. Segundo, Deus fortalece quem Ele chama. Fala para a pessoa, eu não sou de falar aí para a pessoa, ficar falando, fala aí para a pessoa, mas hoje eu quero que você faça isso. Fala assim para essa pessoa, Ele fortalece você. Ele fortalece você. E terceiro, Ele sustenta no meio da batalha. Ele sustenta. Pastor, mas olha, que batalha. Eu falei, se prepare que vai ficar mais forte ainda. Se foi Deus quem falou, te levantou e está com você, então não existe um cenário capaz de impedir o cumprimento daquilo que Deus falou e disse que ia fazer. Jeremias foi chamado antes de nascer, olha, ele foi chamado antes de nascer. Eu e você fomos vistos por Deus antes de nascermos. Jeremias foi enviado para um povo difícil, foi rejeitado, foi perseguido, foi ferido, mas permaneceu fiel até o fim. Jeremias nos ensina que o verdadeiro chamado não é sobre ser aceito, mas é sobre obedecer mesmo quando dói. Jeremias começou dizendo, eu não sei, e terminou vivendo, Deus está comigo. Jeremias começou inseguro, mas terminou sendo um dos maiores profetas da história. Não foi porque ele era forte, mas foi porque Deus era com ele. Hoje Deus continua chamando pessoas, não perfeitas, mas pessoas disponíveis. Hoje Deus continua nos chamando. Jeremias não terminou famoso. Porque às vezes a gente fala assim, vai acontecer, e todo mundo vai saber. Não é assim que funciona. Ele não terminou famoso, mas ele terminou fiel. É sobre fidelidade, gente. E aqui eu digo assim, para você, Deus não está procurando quem está preparado. Deus está procurando quem está disponível, quem está disposto. E eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que enquanto eles forem cantar uma canção aqui, eu queria que você, nesta manhã, fizesse um exame de consciência a respeito de que Deus tem colocado para você. Sabe, tem muita coisa acontecendo neste lugar. Tem muitas portas que estão sendo abertas. E aí você fala assim, Deus, onde é que o Senhor quer me usar? Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo aqui? 3 verdades que sustentam o teu chamado. 3 verdades. Deus te conhece, Deus te capacita,
e Ele te sustenta até o fim. Eu quero que você ore essa manhã e diga para Deus: Deus, o que eu posso fazer? Deus, o que eu posso fazer para te servir melhor? Aqui nessa comunidade, nesse corpo, em Deus. Eu quero que você ore, porque Deus vai revelar para você algo nesta manhã. Esperamos que essa palavra tenha falado com você. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. E continue recebendo conteúdo que edifica a sua fé. Deus abençoe e até o próximo vídeo.